Próximo assunto. Depois de tanto tempo, a gente ainda segue falando de caso Marielle. Hoje, o Supremo Tribunal Federal julga se vai receber ou não a denúncia dos acusados da morte de Marielle e de Anderson. A primeira turma do STF analisa se vai tornar réus os irmãos Brazão, o delegado Rivaldo Barbosa, Ronald Paulo e Robson Calixto. Essa decisão é lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe, para quem não entende desses trâmites lá na Suprema Corte, existe o plenário com os 11 ministros e também existem as votações nas turmas, na primeira e na segunda turma, que é reduzida, tem um número menor de ministros, determinada ali pela pauta daquela turma. A primeira turma, então, ficou incumbida de tomar essa decisão de abrir ou não ação penal contra os acusados de mandar matar Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, lá em 2018. A gente está até hoje falando sobre esse assunto do assassinato dela. Os ministros julgam a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, denúncia que foi enviada em maio desse ano contra os irmãos Brazão, delegado Rivaldo Barbosa e o ex-policial Ronald Paulo de Alves. Será julgada ainda a denúncia contra Robson Calixto, conhecido como Peixe, que é ex-assessor de Domingos Brazão, que integrava, então, a organização criminosa com os irmãos, suposta organização criminosa com os irmãos. Nessa fase, os ministros analisam se a denúncia atende aos requisitos e se há indícios do cometimento do crime e de sua autoria. Os denunciados só se tornam réus, então, se essa denúncia for acolhida pelo Supremo Tribunal Federal. A acusação da PGR na denúncia aponta que Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e o deputado federal João Francisco, irmão dele, chamado de Chiquinho Brazão, seriam os mandantes do assassinato. Segundo a PGR, eles teriam planejado o assassinato em razão da atuação política de Marielle. A gente já falou bastante sobre isso aqui, a respeito de loteamentos e por conta da dificuldade de aprovação de propostas legislativas que facilitavam a regularização de ocupações de áreas em locais específicos lá no Rio de Janeiro. Áreas que eram, inclusive, comandadas por milícias no Rio de Janeiro. A dupla teria contado com o apoio do delegado Rivaldo, que inclusive à época mostrou bastante amizade com a época do crime, mostrou bastante amizade com a família de Marielle Franco. A PGR afirma que ele teria se encarregado de dificultar as investigações, usando sua posição de comando na Polícia Civil do Rio para assegurar que os mandantes ficariam impunes. Nós aqui do Metrópolis, inclusive, divulgamos matéria aqui para vocês de que, de acordo com a denúncia, de acordo com a delação premiada, a gente mostrou para vocês que eles falaram que Chiquinho Brazão e Domingos Brazão estariam contando, então, com a ajuda de autoridades do Rio de Janeiro para que esse crime não andasse, não prosperasse, essa investigação não prosperasse.